Então, eu sou Márcia Mendes, sou mestranda no programa de ensino em Biociências e Saúde, e o Dr. Francisco José Figueiredo Coelho é o meu orientador. O tema da minha pesquisa, o título da minha pesquisa, agora atualizado, né, porque eu fiz algumas modificações, é o temário canábico nas pesquisas de pós-graduação em ensino e educação, o que os estudos revelam. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu sou psicóloga, sou graduada pela UERJ, onde eu comecei a me aproximar desse tema das drogas a partir do estágio que eu fiz, né, no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Atenção ao Uso de Drogas, que é o NEPAD. Posteriormente, eu fiz especialização também no tema, né, em assistência a usuários de álcool e outras drogas, pelo PROJAD, do Instituto de Psiquiatria da FRJ, e, paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar como psicóloga na SME, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Aí eu queria sempre vincular as duas coisas, né, o campo da educação com essa questão das drogas, e só em 2018 que eu comecei a participar de um curso de formação para professores sobre o temário drogas na Secretaria de Educação, né, através do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, do qual eu faço parte até hoje. Também participei em 2019 do primeiro encontro Abrande Educação Rio, com a oficina Fórum Álcool e Outras Drogas para a Formação de Profissionais de Educação, que foi registrado no livro Memórias do Primeiro Encontro da Abrande Educação Rio. Em 2023, eu comecei a fazer parte do GPED, da UERJ, que o Francisco e a Lourdes são coordenadores, e a partir daí que surgiu minha pesquisa, né? Também me associei à Associação Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas em 2023. Então, só para poder situar o debate, a cannabis ou maconha é uma das substâncias mais utilizadas pelo homem, segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, de 2024, e segundo o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, feito pela Fiocruz em parceria com a Senad, em 2017, é a droga ilícita mais utilizada no Brasil. Nos últimos anos, a gente tem visto muitas discussões sobre a planta em diferentes espaços, envolvendo questões políticas, de saúde, justiça, entre outras, e principalmente debatendo o uso medicinal. Uma boa parte desse debate também tem questionado os efeitos do modelo político sobre drogas, que é adotado em quase todo mundo, que a gente chama de proibicionismo, que é um modelo que divide as drogas entre lícitas e ilícitas, vendo as ilícitas como mais perigosas, que devem ser combatidas. Esse proibicionismo ele não vai aparecer só nas leis, mas também se expressa nos discursos cotidianos, nas produções científicas e outros contextos, moldando atitudes e comportamentos sociais através de um conjunto de normas que ditam o que é aceitável e inaceitável. Um dos efeitos desse proibicionismo é a demonização de algumas substâncias, que é o que aconteceu com a maconha, que durante muito tempo não se podia nem fazer pesquisas com a planta e se encontravam muitas resistências na aceitação do seu uso medicinal, inclusive no meio médico. Outros questionamentos relacionados ao proibicionismo têm apontado também, sobretudo, os danos sociais decorrentes dessa guerra às drogas ilícitas, que se traduz na prática na estigmatização dos usuários, encarceramento e assassinato de jovens negros e periféricos, que são a população mais atingida por essa política. Em meio a todo esse debate, surge o interesse de perceber se essas discussões sobre a cannabis têm repercutido também nos campos de ensino e educação e de que forma. Então, aí vem a pergunta de pesquisa, que é que pesquisas de temário canábico têm sido desenvolvidas nos programas de pós-graduação credenciados pela CAPES nos campos de ensino e educação na última década. O objetivo geral da pesquisa é analisar as dissertações e teses com tema canábicos produzidas nos programas de pós-graduação credenciados pela CAPES nos campos de ensino e educação entre 2015 e 2024. Os objetivos específicos são avaliar a disseminação ou escassez das pesquisas com estudos canábicos nos programas credenciados pela CAPES diante desse recorte temporal estipulado, explorar os referenciais teóricos e metodológicos do campo de ensino e educação que embasam essas pesquisas, analisar as contribuições dessas pesquisas selecionadas para o campo da educação para as drogas, percebendo se elas caminham mais na direção da proibição ou da redução de danos, e propor caminhos educativos e políticas públicas para a abordagem desse temário canábico nas escolas a partir dos estudos realizados. Então, como referenciais teóricos, eu dividi a apresentação do seminário em duas sessões. A primeira é o panorama dos debates sobre a maconha do Brasil, do uso adulto ao medicinal, e elenquei alguns autores que discutem a temática, como Elisaldo Carlini, Siddhartha Ribeiro, Jean-Marcel França, Luísa Saad, Jorge Emanuel Luz de Souza e Guilherme Maltei Souza.
Muitos deles vão falar sobre a história dos usos da maconha, principalmente Carline e Siddhartha e Jean França, a associação entre racismo e criminalização da maconha, principalmente Luísa Saad, Jorge Emanuel, o próprio Siddhartha também, críticas à proibição devido aos efeitos nefastos nas periferias, praticamente todos, as pesquisas sobre cannabis e usos medicinais, principalmente Carline e Siddhartha, sendo que eles têm uma abordagem diferente. O Carline enfoca muito na questão medicinal, o Siddhartha já acredita que se você sente prazer, aquilo está te trazendo prazer, também é uma forma terapêutica de uso. E em relação à pedagogia da cannabis, é um conceito que o Guilherme Maltês de Souza traz e que eu vou falar um pouco mais à frente. A outra seção é do proibicionismo, do proibicionismo, a redução de danos, o debate sobre a cannabis. Eu escolhi alguns autores que são até próximos, que são pessoas que também fazem parte do grupo de pesquisa, alguns deles, como Cauê Galvão, Clayton Lessman, Francisco Coelho, né, meu orientador, Gilberta Axel, que é já há longo tempo aí nesse percurso, nesse debate, Maria de Lourdes Silva, coordenadora do nosso grupo, e a Simone Monteiro. Então, existe a partir deles a discussão sobre a lacuna na formação dos professores sobre essa temática, questionamento sobre a influência dos campos da saúde, da segurança e justiça nesse debate, principalmente feitos pela Lourdes, pelo Cauê, a relação entre criminalização e colonialismo, muito trazida pelo Cauê também, a crítica à ênfase nos efeitos fisiológicos das drogas nos materiais pedagógicos e práticas educativas, feitas principalmente pela Lourdes. E eles também trazem a perspectiva da redução de danos como favorável ao exercício do diálogo e do reconhecimento dos fatores socioculturais na análise dos consumos de drogas, principalmente Simone Monteiro, Francisco, Gilberta, e fazem uma aproximação também da abordagem da redução de danos com a perspectiva de educação para a autonomia definida por Freire, principalmente a Gilberta, a Simone também, e outros. Né? Outro referencial, que é o referencial teórico-metodológico, é o Bakhtin, a partir da análise do discurso, onde a linguagem é vista como um campo de embate ideológico, onde as palavras adquirem sentidos e meios interações. É uma abordagem teórica e metodológica, orientada para a linguagem em uso, considerando-a como um fenômeno sócio-histórico e ideológico materializado em enunciados concretos e suas interações verbais. Agora vou falar um pouco sobre a revisão da literatura. Em relação a essa primeira sessão, né, do panorama dos debates sobre a maconha no Brasil, os autores trazem que é uma planta que possui múltiplos usos desde a antiguidade, especialmente por suas fibras têxteis e propriedades medicinais. E ela apresenta variedades distintas. Uma que é rica em fibras e sem efeitos psicoativos, que é chamada de cânhamo, e a própria maconha, que tem as propriedades psicoativas. Né? E falam que as fibras foram fundamentais na fabricação de tecidos durante muito tempo, agora também está voltando, né? E cordas, inclusive nas velas e cordões das caravelas portuguesas que vieram para o Brasil. Em relação a essa chegada da planta no Brasil, tem algumas divergências. Alguns autores afirmam que ela foi trazida por africanos escravizados em 1549, e outros que os marinheiros portugueses já eram consumidores. E, apesar dessa divergência, há consenso de que os africanos e seus descendentes consolidaram o hábito fumado da planta. Ela, a partir do século XIX, o uso medicinal aqui no Brasil cresceu, sendo indicada para diversas enfermidades, como asma, bronquite, insônia, dores, entre outras coisas. A partir de 1924, trazendo assim a história da proibição, a repressão se intensificou após a segunda Conferência Internacional do Ópio, que aconteceu em Genebra, incentivada por discursos médicos que acabaram influenciando as políticas proibicionistas brasileiras. E aí, a partir daí, o Estado brasileiro começou a reforçar discursos racistas e eugênicos para criminalizar os usuários, associando a planta à degeneração moral e racial. Em 1830, surgiu a primeira proibição oficial do uso da maconha no Brasil, no Rio de Janeiro, a partir da Câmara Municipal, que buscava criminalizar os usuários dessa prática, culminando nesse processo de criminalização da maconha. A partir daí, a população negra se tornou um alvo por excelência, e toda essa construção teve grande participação do saber médico, articulando a relação entre negritude, maconha, crime, desvio e doença. A proibição é vista por muitos pesquisadores, praticamente todos esses que eu falei, como o pior de todos os perigos da maconha devido a seus efeitos nefastos nas periferias, e, em comparação, eles percebem que existe um tratamento diferenciado em relação às pessoas por questões de raça, cor, classe social, como, por exemplo, a classe média
é cada vez mais incentivado o uso medicinal, e muitas vezes o uso recreativo, independente da quantidade, né, que agora já teve uma definição, continua sendo permitido, né, o que confirma que a política de drogas tem fundamentos mais sociais e raciais que científicos. A partir daí, a gente pode compreender o paradigma proibicionista como um produto e efeito da modernidade do colonialismo, que mantém a sua lógica ativa, mesmo após o fim do período colonial formal, colonizando as relações com substâncias ilícitas e com um determinado grupo de pessoas a partir de uma perspectiva racialista. A ampliação do uso medicinal da cannabis vai aparecer como uma nova mudança na percepção social da maconha, também apoiada pelo saber médico, que agora divide, de certa forma, assim, a maconha entre medicamento e droga. O Guilherme Souza, ele vai falar sobre uma pedagogia da cannabis, que é uma tentativa de informar os indivíduos desde uma perspectiva científica, médica e orientada pela área da saúde e bem-estar, fazendo parte de um processo contemporâneo que tenta dissociar a maconha da criminalidade. Paralelamente, o Souza também traz as associações canábicas, que são grupos que produzem derivados de cannabis, mas que se dirigem principalmente aos ativistas, usuários e familiares de pacientes que utilizam a planta. E esses grupos geralmente apoiam movimentos pró-regulamentação, como a Marcha da Maconha, a Marcha das Favelas, e também contribuem para essa mudança da percepção. Então, que a gente percebe que os sentidos da maconha ou cannabis estão em disputa. A partir de Bakhtin, a gente pode considerar que os sentidos e significados dos discursos apresentados por essas diferentes pedagogias refletem de onde partem as diferentes abordagens sobre o tema no contexto social, a quem se dirigem e como produzem suas práticas pedagógicas. Agora, entrando na segunda sessão do proibicionismo e redução de danos, o debate educativo, né? Alguns autores trazem que, historicamente, o debate sobre drogas nos campos de ensino e educação sofreu e ainda sofre forte influência das áreas da saúde, da segurança / justiça, né? Muitas vezes pelo fato dos próprios educadores não se sentirem autorizados a debater o tema. Um exemplo dessa influência de outras áreas na educação, por esse debate, é o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, que é uma cópia do Programa Educativo Americano DER, de enfrentamento às drogas, baseado na abstinência, que reafirma o ideal proibicionista de uma sociedade livre do uso de substâncias, que é uma coisa que nunca vai acontecer. Ele é realizado por policiais militares nas salas de aula, então tem vários questionamentos em relação a isso, e evidencia um deslocamento de responsabilidades, onde a escola renuncia, em parte, ao ato educativo em favor de outros agentes. Outros programas também que podem ser citados são o Tamo Juntos e Elos, que também são adaptações de programas estrangeiros que buscam promover habilidades socioemocionais, como empatia, resolução de conflitos e tomada de decisão, seguindo perspectivas relacionadas ao ideário neoliberal de autonomia e responsabilização individual, ou seja, eles acreditam em soluções individuais e não valorizam as dimensões coletivas e estruturais do fenômeno, acham que é uma tentativa de reproduzir lógicas de adaptação em vez de fomentar uma reflexão crítica sobre as desigualdades sociais. Outra crítica nesse debate educativo é a abordagem que se apresenta nos conteúdos dos materiais didáticos, classificando as drogas segundo critérios como origem, estatuto jurídico, ação no sistema nervoso, danos, que é chamado por Silva de currículo mínimo irredutível, que é uma abordagem que é muito frequente nos materiais educativos e que se fez intensamente presente no pensar e agir dos profissionais em toda a produção educativa sobre esse tema. A partir daí surgem alternativas, e uma delas é a estratégia de redução de danos no campo pedagógico, que vai reconhecer a importância de discutir as drogas além dos efeitos fisiológicos, proporcionando uma compreensão histórico-social da maconha e dos sujeitos que as utilizam, e incentivando o exercício do diálogo e do reconhecimento dos fatores socioculturais, econômicos e políticos na análise desse consumo de drogas. Essa abordagem faz uma aproximação com a perspectiva de educação para a autonomia definida por Freire, a partir também desse incentivo da reflexão, participação, estímulo do raciocínio crítico diante da realidade e a busca pela transformação da realidade. Então, assim, para finalizar essa parte, é importante destacar que a nossa sociedade está acostumada a pensar a questão da maconha pela visão proibicionista e punitivista, e abrir a discussão desse tema na escola, através de espaços de diálogo e aprendizagem, resgatando as memórias dos usos, a história da proibição e os efeitos da guerra às drogas, pode produzir outros posicionamentos, questionar estigmas, tabus e verdades únicas sobre a questão. Agora eu vou falar um pouco sobre o percurso metodológico.
A minha pesquisa é uma pesquisa documental, cujos dados consistem nas teses e dissertações sobre maconha, produzidas nos programas de pós-graduação, nos campos de ensino e educação, credenciados pela CAPES. Então, ela não passa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, porque não trata de seres humanos, né? Os dados são pesquisas. O levantamento dos dados está sendo realizado, ele ainda não terminou, né? Através de buscas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e no catálogo de teses e dissertações da CAPES, utilizando os descritores booleanos, que são maconha em ensino, maconha em educação, cannabis em ensino, cannabis em educação, drogas ilícitas em ensino e drogas ilícitas em educação. A partir da leitura dessas pesquisas, que se enquadrarem no escopo da busca, eu vou utilizar o instrumento de aferição dual, que foi criado por Silva e Coelho em 2022, que é esse que está aqui na tela, a fim de catalogar os resultados de acordo com a tendência de abordagem do tema que aparecerem nas pesquisas, né? Ou seja, perceber se caminham mais na direção de perspectivas redutoras de danos ou proibicionistas. Aí tem aqui os critérios de classificação, de avaliação, né? Por exemplo, se falam de classificação das drogas, se aproximam do enfoque de redução de danos, e a partir daí a gente parte para os aspectos qualitativos relativos ao que foi marcado como sim. Esse é um processo inicial. Depois, lendo mesmo, né, o material, vai ser realizada a análise do discurso de Bakhtin, pretendendo identificar as múltiplas vozes sociais, ideológicas, culturais que se entrecruzam no discurso, chamado pelo autor de polifonia. A partir da análise dos textos das teses e dissertações, vou buscar aprender o sentido que emerge na interação. Nesse caso, o que essas teses e dissertações pretendem comunicar, quais são seus enraizamentos e direcionamentos. Então, aqui apresentando um pouco dos resultados preliminares, a partir da pesquisa no catálogo de teses e dissertações da CAPES, com os descritores booleanos maconha e educação, foram encontrados 52 resultados. A gente vê aqui que uma grande parte nas ciências da saúde. Em relação à educação, foram 3, no campo do ensino foram 2, muitos assim relacionados, a maioria mesmo relacionada à saúde. Né? Com os descritores de cannabis em educação, na mesma plataforma de busca, 9 na grande área de conhecimento multidisciplinar, que melhora um pouco, ciências da saúde 8, ciências humanas 7, educação 2 na área de conhecimento. Estou falando assim resumidamente, tá? 1 na área do ensino. Com os escritores de cannabis em ensino foram 18 resultados, 10 das ciências de saúde, 3 de humanas, 3 multidisciplinar, uma educação e um ensino. Agora, na Biblioteca de Dados de Teses e Dissertações, que é a BDTD, com os escritores de drogas ilícitas em educação, nesse período de 2014 a 2025, na verdade, eu acabei fazendo um período diferente, que eu comecei a pensar em depois acabei mudando para outro, né, porque 2025 ainda não vão ter, muita coisa não vai estar publicada ainda, né, mas isso aí eu vou ter que fazer de novo, então, eu acredito. Né? Então, foram encontrados 83 resultados, 63 dissertações, 20 teses, a maioria também nas áreas de saúde e uma só na área de história. Maconha em ensino, 71 pesquisas, 51 dissertações, 20 teses, maioria na saúde, 10 envolvendo o tema de adolescência como assunto. Cannabis em ensino, 23, maioria também na saúde. Então, assim, para uma discussão preliminar, né, inicial, que a gente percebe a escassez de pesquisas na área de ensino e educação e predomínio de estudos sobre o tema na área da saúde. Isso dá para relacionar com os estudos de Souza sobre essa determinação do saber médico sobre a planta, né, sobre a posição social da planta, uma hora como medicamento, uma hora como droga, e assim também como os seus usuários, como consumidores, por exemplo, pela pedagogia da cannabis, que está vindo agora, muito forte, né? Ou criminosos ou dependentes a partir do paradigma proibicionista, que também teve muita contribuição aí do saber médico. Outras coisas que eu pensei a partir do que surgiu aí, que é importante de tudo isso, né? É importante trazer relação entre a proibição da maconha e o processo colonial, eu acho que isso eu vou trazendo ao longo, né? Ainda não está elaborado, acho que o momento do seminário é um pouco para isso, né? Ambos se constituíram sobre bases racialistas, deixando marcas de violência nas estruturas sociais dos países colonizados, que se especificaram com a influência da produção científica eugenista no suporte do saber médico. Além disso, pensei em ir além da redução de danos e trazer
a ideia da educação para as drogas. Inicialmente, eu tinha pensado em relacionar a redução de danos com as teorias decoloniais e até contracoloniais. Depois, eu comecei a pensar na educação para as drogas, que é um conceito que seria proveniente do campo da educação, que está sendo muito construído aí pelo GPED, e que abordaria as questões relacionadas ao uso de substância a partir de uma perspectiva crítica, que questiona os modelos eurocêntricos, biomédicos, criminalizantes, considere conhecimentos tradicionais sobre as plantas, usos ancestrais, reconhecimentos territoriais e comunitários, reconhecendo experiências territoriais e comunitárias no enfrentamento das vulnerabilidades e violências. O fato da população alvo também frequentar escolas também enfatiza a necessidade desse debate pela educação, questionando o colonialismo, racismo estrutural, desigualdade, neoliberalismo e a militarização da vida cotidiana. Aqui são as referências. No texto tiveram uns erros, no texto que eu enviei, mas depois eu corrigi. O cronograma, né, mostrando aqui vai continuar a participação nas disciplinas, fase exploratória da literatura continua, a escrita da dissertação, participação em eventos e a defesa da dissertação para o ano que vem. Em relação às disciplinas, no momento eu estou com 16 créditos, mas tem 2 disciplinas ainda em andamento, então acho que deve ser para uns 21 por aí. Em relação às produções, teve um resumo expandido, publicado nos anais do primeiro encontro de educação botânica e ambiental, chamado etnobotânica, na verdade, possibilidades educativas para a desmistificação da maconha na escola. Um outro resumo expandido também publicado nos anais do segundo Congresso Luso Brasileiro de Saúde Coletiva, articulando saúde e educação, desafios no debate de canábico no espaço escolar. Tem essa história infanto-juvenil que eu estou tentando transformar num livro digital, que surgiu a partir da disciplina Ciência e Literatura, a monitoria na disciplina de redução de danos nas práticas educativas, e é isso. Obrigada pela atenção, desculpa a correria, porque a gente fica aqui contra o tempo, às vezes é tenso, mas é isso, obrigada. Obrigada, Márcia. Sobrou tempo ainda. Pois é, eu achei que não ia dar tempo. Mas foi ótimo, deu para entender bem assim, toda a narrativa assim, que você construiu, então deu para entender bem. Que bom, obrigada. Quer começar, Simone? Tanto faz, você decide. Pode ser, então. Começa, então? Pode ser que a gente aprende bastante com você também. Imagina. Bom, eu vou falar, gente, olhar aqui, porque eu estou numa tela olhando para outra, tá? Só porque eu vou estar aqui meio de lado. Primeiro, eu queria agradecer a Márcia e o Francisco por mais esse debate sobre um tema, né, que eu diria que ele continuou pelo Francisco, ele está sempre me mobilizando a pensar sobre isso, e acho que, enfim, ele tem, por vários estudos que ele tem realizado, de fato, dado uma continuidade e acabou criando dentro da EBS um espaço importante dessa discussão que praticamente não tinha, né? Então, queria reiterar isso. E dizer também que eu sempre repito que acho que esse espaço é bom, pelo menos eu vejo assim, como uma conversa, uma troca de sugestão, porque depois o trabalho está pronto, né, gente? Você pode sugerir um aperfeiçoamento ou outro, mas agora eu acho que é a ideia da conversa. Então, são sugestões para vocês, enfim, pensarem, vai nessa linha que é a minha proposta. Queria reiterar que é um tema oportuno, por tudo que a própria Márcia reiterou, né? De que maneira uma determinada substância, que tem todo um histórico, né? Novos saberes sobre usos dela geram, né, narrativas e possíveis ressignificações, né? E você aborda isso muito bem. Então, acho muito oportuno pensar essa temática no campo da educação, nesse cenário de mudanças, vamos dizer assim, né? Coisas estão acontecendo. E é atravessado também por questões morais, né? Assim como questões do sexo, a droga tem sempre essa questão moral, o que também torna, né, desafiante. Eu tinha essa apresentação muito boa, clara, enfim. Agora a gente já tem lido o trabalho, mas eu imagino que quem leu pode ter um bom panorama, isso também já é um bom ponto. Um exercício, né, que a gente tem que ficar apresentando para o outro, e eu acho que ajuda a organizar as ideias, acho que você fez isso muito bem. E aí eu vou, então, com as minhas sugestões. Você pode me interromper, sem nenhum problema. Eu sempre começo pelo título, e reitero que o título ele pode ser um convite, eu acho que ele deve ser bem explicativo, para que a gente
está em contato com muita produção hoje em dia, né? E o título deve nos orientar, né, de algum modo. Minhas dúvidas, tem solução não, vou colocar aqui algumas dúvidas, né? Eu não sei se temário, canábio, é uma coisa autoexplicativa, que o mundo sabe o que quer. Então, minha sugestão, né, se não seriam abordagens educativas, porque tem um foco em educação, sobre maconha, entre parênteses, cannabis, o que as dissertações e tese das pós-graduações de ensino e educação revelam sobre o tema. Isso, para mim, fica mais claro do que temário, droga, enfim, dentro do outro, né? O outro, agora deixa eu lembrar qual que é. O temário cannabis nas pesquisas de pós-graduação, de ensino e educação, porque o seu foco foi muito nas teses, as dissertações. Eu seria mais específica sobre isso. Uhum. E a ideia de ter maconha, entre parênteses, cannabis, ou vice-versa, eu acho que mais claro, garante, né, uma compreensão para o público em geral. Porque eu tenho a impressão que, se fizesse uma pesquisa rápida assim, muita gente poderia achar que são duas coisas diferentes. Cannabis é uma coisa e maconha é outra. Por todo o histórico de cada um, né? Então, fica uma sugestão aí de título. Na introdução, eu substituiria homem por ser humano, por tudo que a gente já tem discutido, né? Então, sempre vai falar, né? Eu tenderia a usar ser humano, né? Em vez de homem, enfim. Não preciso explicar, acho que não é muito, não. E aí vem uma coisa da forma. Eu vou te dar um exemplo, mas tem muitos na sua tese, que são frases longuíssimas. Assim, no final, faltou ar para acabar de ler. E eu, assim, acho que tem uma escrita boa, mas é uma marca. Vou te dar um exemplo de uma frase. Final da página 9, início da 10. Segundo os mesmos, é também no Brasil que surge o primeiro ato legal de proibição de venda e uso da maconha no mundo ocidental, determinado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1830, mas somente no início do século XX passou-se a considerar o consumo da planta para os tratos populares, tocar morrendo, a partir da associação entre raça e cor, uso de maconha, criminalidade, associando o negro ao maconheiro marginal. Ponto. Só para dar assim, um exemplo de que esse aí foi bem clássico. Se você terminasse em 1830, por exemplo, pela Câmara em 1900, ponto. Seguindo, somente no início do século XX passou-se a considerar o consumo da planta por estratos populares como perigoso, a partir da associação entre o uso da maconha, raça, cor negra e criminalidade. Porque, além dela ser cumprida, tem umas repetições, você usa a associação 2 vezes. Então, assim, você mostra um bom domínio da escrita, que eu acho que isso é um bem, um patrimônio, né, que a gente vai acumulando ao longo da vida, mas essa questão das frases é muito recorrente, isso torna, né? Então, acho que é isso, é uma olhada geral. Tem vários exemplos, né, nesse sentido. No final da página 12, ainda na introdução, você fala assim, diante de tal panorama, torna-se tão urgente quanto desafiador que as escolas não abdiquem do debate do tema, possibilitando novos entendimentos sociais e educativos acerca do uso e abuso da maconha e outras drogas em nossa sociedade. Embora eu ache assim, que a frase indica, eu seria um pouco mais precisa, porque